Vivemos em uma era em que o sucesso é constantemente exposto, admirado e idealizado. E isso acontece pela crescente influência das redes sociais que incentivam a comparação e a ostentação, a pressão social por estabilidade financeira e o desejo por uma vida de abundância. Mas sabe o que sustenta silenciosamente o alcance para o sucesso? A disciplina. Durante muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa completamente dominada pelas distrações. Eu começava projetos cheio de energia, mas logo me perdia em redes sociais, futebol, filmes, e quando percebia, o tempo tinha simplesmente desaparecido. Era como se cada notificação roubasse um pedaço do meu dia. E no final, eu me via frustrado, com a sensação de que a vida estava passando diante dos meus olhos. E eu não estava avançando. Foi aí que caiu a ficha. Eu percebi que viver à mercê das distrações não era só perda de tempo, era uma forma de autossabotagem. Eu não estava apenas desperdiçando horas, eu estava desperdiçando a minha própria vida. E eu sabia que se não mudasse, continuaria sempre atrasado em relação à vida que eu queria construir. Então, essas 6 lições transformaram minha vida. Eu acreditava que disciplina era sinônimo de força de vontade, mas não é. Força de vontade falha, cansa, acaba. O que funciona são sistemas, hábitos e pequenas rotinas. Todos os dias eu lia apenas 10 páginas de um livro. 10 páginas. Nada demais. Mas esse pequeno hábito me ensinou algo poderoso. Disciplina não é sobre tamanho, é sobre consistência. Cada página era uma promessa cumprida comigo mesmo. E cumprir promessas muda a forma como você se enxerga. Depois, entendi que meu ambiente estava contra mim. Eu tentava estudar com o celular ao lado, mas sempre atendia às notificações. Tentava focar com a TV ligada. E me enganava achando que conseguiria resistir. A verdade é simples. Você não precisa provar que é forte. Você precisa ser inteligente. Então, eu passei a controlar o ambiente em vez de confiar na minha força mental. Celular fora do quarto. Notificações desativadas, mesa limpa. Foi como abrir espaço dentro da minha própria mente. E aí veio uma descoberta prática, o método Pomodoro. Trabalhar em blocos de 25 minutos, com pequenas pausas, me mostrou que grandes projetos se vencem em partes pequenas. Outra ferramenta poderosa foi o time blocking. Reservar blocos de tempo para cada coisa. Não era mais, quando sobrar tempo, eu faço. Era, às 9 horas eu estudo, às 11 horas eu trabalho no projeto. Essa simples organização multiplicou minha produtividade. Mas havia um detalhe que eu não enxergava. Não adiantava organizar o tempo, se eu não cuidava da minha energia. Por muito tempo, eu negligenciei sono, alimentação e exercícios. Até que percebi. Não era falta de disciplina, era falta de combustível. Quando comecei a dormir bem, a me alimentar melhor e a me exercitar, algo mudou. O foco deixou de ser uma batalha diária e passou a ser consequência natural de ter energia. Outra lição foi aprender a reconhecer pequenas vitórias. Antes eu fazia e nunca celebrava nada. Isso me desmotivava. Então, comecei a registrar cada meta cumprida em um caderno. E ver aquelas anotações crescendo foi como olhar para uma construção sendo levantada, tijolo por tijolo. Essa sensação de progresso se tornou combustível para continuar. E claro, eu precisei encarar meus pontos fracos. No meu caso, eram as redes sociais. Toda vez que eu estava cansado ou inseguro, pegava o celular e me perdia em vídeos sem fim. A solução foi simples, mas poderosa. Criei regras. Nada de celular nos primeiros 90 minutos do dia. E horários fixos para usar redes sociais. Essa mudança transformou minhas manhãs. Eu comecei a viver o meu dia antes de ser sugado pelo mundo digital. Hoje eu olho para trás e vejo a transformação. Com essas lições, eu não me tornei um robô. Pelo contrário,
eu me tornei alguém mais livre, porque disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. É a ponte entre quem eu era e quem eu quero ser. E o mais incrível é que isso não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu aos poucos, com escolhas simples e repetições diárias. Se antes eu era dominado pelas distrações, hoje eu sou guiado pela disciplina. E se eu consegui, você também pode. Porque todos nós vivemos em um mundo cheio de distrações. Mas a diferença está em como escolhemos lidar com elas. A disciplina não me tirou nada. Pelo contrário, ela me deu a vida que eu sempre quis. E eu te desejo sorte com seus sonhos e projetos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!